Vamos à nossa lição. Estamos falando da unidade em Cristo, né? Durante todo esse trimestre, até o final do ano. E a nossa lição de hoje é a experiência de unidade na igreja primitiva. A gente, estudando a lição, recorda de muitas coisas da lição que a gente estudou no trimestre anterior, né? É óbvio, a igreja faz uma organização racional, lógica, para que a gente consiga chegar num objetivo específico no final do estudo das lições. Verso da lição: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitas coisas para a gente discutir. Primeiro vamos olhar os objetivos da lição, o saber, né? Que a unidade é alcançada por meio de uma jornada espiritual compartilhada, motivada pelo Espírito Santo. Ou seja, que o simples fato de a gente conseguir viver em comunhão, nessa unidade, é coisa de Deus somente. Coisa de Deus somente por quê? Porque Ele nos criou de formas diversas, cada um com seu jeito, cada um com seu temperamento, com suas formas de agir e de pensar, e somente com o Espírito guiando todo mundo na mesma direção, que nós teremos essa condição de estarmos unidos, falando sempre a mesma coisa e deixando de lado muitas coisas que não são relevantes para o assunto. Sentir a ligação entre devoção a Deus e o amor pelos demais, porque aí quando eu tenho o Espírito me guiando, quando eu tenho uma unidade junto na mesma direção, na mesma missão, a compreensão de que nós temos nossas dificuldades, temos nossas habilidades e as nossas limitações, faz com que também a gente possa, ao longo do tempo, compreender que os outros também têm as suas limitações e têm as suas habilidades. Comprometer-se a aumentar o companheirismo entre os membros de sua igreja. E aí? Como que a gente faz isso aqui? Porque pensamos, sentimos e agora vamos à ação. Como que eu posso me comprometer a aumentar o companheirismo entre os membros da igreja? Quem sugere? Muito bom. Fazer a minha parte. Quem mais? O que eu posso fazer? O que é esse comprometer-se aqui a aumentar o companheirismo? Ok? Mas a pergunta é: comprometer-se a aumentar o companheirismo. Como que eu posso me comprometer e falar assim, eu vou ajudar para aumentar o companheirismo da turma na minha igreja? Como que eu posso fazer isso? Vamos, sugestões aí. Desculpa, eu não sou o professor Moisés, mas também sou meio surdo. Um pouquinho de um ouvido. Ok. A missão, ela é individual ou é coletiva? A missão da igreja. Ok. A igreja é um lugar, é um coletivo ou é uma pessoa? Quando se refere à igreja, a gente está falando igreja, uma pessoa ou várias pessoas? Um lugar a gente já sabe que não é, né? O que seria a igreja? O que seria a missão? A missão é completada, ela é feita por um coletivo ou é feita por uma pessoa?
A Bíblia fala assim, né? Isso não veio na lição, né, para a gente falar, mas fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios. O que é esse se isolar aqui que Salomão está dizendo? Que a pessoa que faz isso está mostrando que tem interesse egoísta e que inclusive está se manifestando como um tolo, porque está se rebelando contra a sensatez. Quem me ajuda? Muito bem. E aí responde já, esse finalzinho que você comentou, parte ali daquele fazer, né? Como que eu posso me comprometer? É estar inserido, é estar em contato, mas e se, por exemplo, o meu temperamento não favorece muito? Eu sou uma pessoa que não sou muito social. Deus criou pessoas diferentes, né? Mas significa que, por não ser uma pessoa social, que é uma pessoa que está em contato com grandes grupos, significa que ela está se rebelando contra a sensatez, porque ela está se isolando? Não necessariamente, né? Cada um tem seu temperamento, sua forma de ser, e cada um consegue, sabendo qual é o pedaço da missão, né, que lhe cabe, cumprir esse pedaço da missão. Mas o mais importante é sabendo como fazer isso. Primeiramente, Cristo atrai as pessoas para si, mas Ele sempre une essas pessoas a outros cristãos e a seu corpo, a igreja. A lição começa assim, né? Falando que correu uma crise, e a crise era, Jesus estava indo, falou para os discípulos: vocês vão ficar basicamente aí um pouquinho, né? Não fiquem tristes e tudo mais, e vai vir alguém que vai manter vocês em união. Vai fazer com que vocês permaneçam nesse grupo seleto, bonito, que com certeza deve de vez em quando discutir, com certeza de vez em quando não deve se acertar em um raciocínio ou outro, um pensamento ou outro, mas vai vir alguém que vai continuar fazendo essa mesma coisa que eu faço com vocês, de perto. E aí os discípulos, né, vendo Jesus subir, entraram numa suposta crise. Diz que a crise sempre traz alguma coisa boa. Por que a crise sempre traz uma coisa boa? Porque geralmente é nesses momentos onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se aninham, porque quando tudo está muito fácil, tudo está muito bom, quando está caminhando tudo maravilhoso na nossa vida, a tendência nossa é a gente achar que nunca vai precisar das outras pessoas, que a gente nunca vai ter necessidade de ser ajudado por alguém, e também, com certeza, diminui a nossa capacidade de enxergar o outro. E aí mostra um pouco a união que a nossa igreja teve no próprio início, né? Que surgiu de uma própria crise. Que crise foi essa? Um desapontamento, né? Todo mundo estudando, todo mundo caminhando na mesma direção, e daqui a pouco algo não ocorreu. E aí o que acontece? Nossa igreja surge e se espalha por todo mundo fortemente, né? A divisão da lição da semana está assim, né? Domingo, dias de preparação. Depois, segunda-feira, a relação da Torre de Babel e o Pentecostes. Depois, a unidade de comunhão, generosidade e ganância, assistência aos pobres. Uma lição simples, que a gente não precisa muito tempo para conseguir entender, passar muito tempo para discutir sobre ela.
Lição traz que no domingo, né, dias de preparação, o povo, como os discípulos ali, se reuniram porque eles queriam que acontecesse o que Jesus prometeu. O que Jesus prometeu? Vai descer, alguém vai vir para aqui para acompanhar vocês e para orientar vocês ao longo dessa jornada. E vai ajudar com que a missão seja realizada entre vocês. E aí o texto bíblico fala diversas coisas, mas uma das coisas que são citadas ali pela lição é o arrependimento. Ora, os discípulos estavam andando com Jesus? Estavam. Jesus foi embora e eles se arrependeram de quê? Qual foi esse arrependimento que a lição traz? Que primeiro de tudo diz que eles se arrependeram e ficaram ali pensando, matutando nas coisas que tinham acontecido. Por que surgiu esse arrependimento? Qual é a proposta da lição para esse arrependimento? Eu ainda fico pensando no Felipe, né? Felipe lá chegou para Jesus e falou assim: Senhor, Jesus fala algumas coisas, ele, Senhor, mostra o Pai, vai, mostra o Pai logo aí e já resolve tudo já para a gente. E aí Jesus vira e fala assim: poxa, Felipe, tanto tempo junto, você não entendeu ainda que é a mesma coisa, né? Você não entendeu, Felipe... Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, ele era sincero, ele acreditava, né? Mas Felipe, um ser lógico, ele queria ter tudo confirmadinho, assim, era como é que fala? A mais B, que ele estava andando no caminho certo, que era aquilo mesmo que ele não estava errando. Coisa que o próprio João Batista foi tentado fazer por um momento, né? Viu? Pergunta lá se realmente é ele que haveria de vir, para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo certo, né? Eu imagino Felipe depois pensando, poxa vida, como que eu não consegui enxergar isso, né? Tanto tempo junto, como que eu não consegui enxergar? E do arrependimento surgiu então a preparação, veio a união e eles saíram depois para a ação. Qual foi a ação? Qual era a recomendação para os discípulos quando Jesus foi aos céus? Se unirem para fazer o quê? Para ficarem juntos? Para se espalharem. Para se espalharem para quê? Para fazer o que ele falou na sequência, pregar o evangelho a todos, né? Ou seja, primeiro se ajuntem, se fortaleçam, tenham o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Depois que vocês fizerem isso e atraírem pessoas a vocês, vão ao mundo. Vão ao mundo, porque a mensagem não é para ficar em um lugar só. Ela precisa ser espalhada. E depois, vem na sequência, uma coisa interessante que ocorreu lá atrás. Quando acabou o dilúvio, o Senhor falou para Noé o quê? Para Noé e seus filhos, fiquem na mesma casa, comendo a comida do papai, sempre aí junto, bonitinho. O que ele falou para a única família que existia no mundo? A mesma coisa que falou para os discípulos. O que ele falou para os discípulos? Se espalhem. Se espalharam, mas o que aconteceu? Teve um grupinho ali, da linha de cão, que falou o quê? Não, vamos ficar aqui por perto mesmo, vamos ficar meio que junto aqui e fazer uma torrezinha para a gente não passar mais por esse desastre, e vamos ficar por aqui. O que estava de errado? Quando eu era criança, eu entendia que o que estava de errado era construir a torre porque eu achava que eles queriam chegar no céu. Vamos construir uma torre porque vamos chegar lá no céu. Mas não era esse o raciocínio, né? O que estava errado com isso? Era contra a ordem de Deus. Se espalhem, não é para ficar unido, não é para ficar junto.
Mas isso não ocorreu. E aí o que Deus fez? Instituiu a separação do povo. Como que ele fez isso? Por falta de compreensão, por falta de entendimento. E o que eles fizeram? Tiveram que agora se separar obrigatoriamente para poder viver no seu povo, onde eles se entendiam. Mas, passado aí muito tempo, o que aconteceu? A união novamente desse povo. Por que ocorreu a união desse povo? Por conta do Pentecostes, né? Como que o Pentecostes trouxe a união desse povo? Todos se aproximaram para ouvir a mensagem que era falada em um monte de línguas, certo? Não era em uma língua só, em um monte de línguas, só que diferente. Era que cada nicho, cada grupo escutava essa língua e entendia o que os discípulos estavam dizendo. E como diz, né, eles ouviam sem sotaque, como se fosse a língua materna deles. E aí fica uma coisa para a gente pensar sobre a própria questão do dom de línguas e etc. Né? Quando que isso é espiritual? Quando é falado e é compreendido. Quando alguém diz e a outra pessoa entende. E não quando alguém diz e a outra pessoa não entende. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode acontecer. Pode ser espiritual. Mas como que eu sei que isso funciona? Quando eu sou entendido, né? Quando eu falo numa língua que não é a minha e quando eu sou compreendido quando eu digo. Muito bem, a unidade da Igreja de Deus em escala global testifica da natureza de seu reino ao resultar o que se perdeu em Babel. Ou seja, o que Deus diz? Foi espalhado, de uma forma obrigada, foi espalhado todo mundo. Só que agora vocês, pela união de vocês e pela força de vocês, vocês vão fazer com que todos sejam atraídos a vocês. Agora, a gente precisa falar outras línguas para atrair a população? Tem diversas formas de a gente atrair aqueles que não estão próximos a nós. E a primeira ordem é estar junto com essas pessoas. E não ficar unido somente nós, somente a nossa igreja, nas nossas reuniões, e a gente não ir ao encontro da população, não ir ao encontro das pessoas que precisam ouvir da mensagem e precisa principalmente ver a aula prática da nossa mensagem, né? Não só a nossa aula teórica, e sim a nossa aula prática, para ver se tem coerência aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Diga, irmão. Uhum. Exato. Perfeito. E a Bíblia diz, né, que como línguas de fogo, né, uma linguinha individual. O que era essa linguinha individual? Era o Espírito que foi dado, a capacidade para cada um falar aquela linguinha. Funcionou? Funcionou. Diz que só ali, rapidinho, vários creram e foram batizados, né? Pedro, depois de um discurso, mais gente foi agregado à comunhão. Mas por que eles tiveram que ir até ali? Por que eles foram lá onde os discípulos estavam e não os discípulos foram antes para as regiões separadas onde Deus falou assim, ó, vocês precisam sair para levar a mensagem ao mundo. Por que primeiro eles tiveram que ir até ali e não os discípulos saíram levar a mensagem primeiro? Existia uma festa, né, do Pentecostes, uma comemoração, e nessa comemoração muitas pessoas subiam até ali para poder trazer
os seus agradecimentos. Só que tinham pessoas que não eram não eram judeus, não compactuavam e estavam ali e acreditaram. Quem eram essas pessoas que estavam ali? Quem eram essas pessoas? E por que eles tiveram que ir até lá e não o povo foi? Beleza, tinha festa, né? E festa é onde se une. Até às vezes quem não é convidado. Onde as pessoas se unem. Mas por que primeiro teve que ocorrer ali? Para depois os discípulos saírem para as regiões. Qual era o objetivo de Deus com isso? Um de cada vez? Qual foi que objetivo Deus tinha de primeiro acontecer ali a união, para depois os discípulos, e a gente vê pela história bíblica, que eles saíram depois e se separaram e foram para várias regiões. Qual era o objetivo de Deus com isso? É a história do 1 mais 1, né? Que a igreja teve há um tempo atrás. Que ali no caso foi um que vinha e ouvia, voltava para o seu lugar, só que na verdade era um e mais um monte. O que facilitou depois a passagem dos apóstolos. Porque já existiam pessoas que conheciam a mensagem, que já tinham ouvido dessas pessoas que estavam em Jerusalém, e que depois com a chegada deles facilitou muito mais a pregação do Evangelho, né? A gente tem que trazer sempre as pessoas à igreja? A gente sempre precisa trazer as pessoas à igreja para que elas saiam e vá para a sua comunidade? Existe um processo, né? Não quer dizer que com isso precisa ser trazida a pessoa na igreja. É óbvio que com o tempo isso é automático da pessoa querer vir à igreja, né? Isso vai da teoria nossa e da prática nossa. E aí, lá em Atos 2, de 42 a 47, eu queria que se alguém pudesse ler, por favor, assim a gente dá uma despertadinha também, uma acordada. Fala na terça-feira a unidade da comunhão. Se alguém puder ler, por favor, o texto. Muito bom. Quanta coisa a Bíblia lista, né, que ocorria entre eles. Então, uma delas, ensino dos apóstolos, né, e a comunhão, ou seja, ocorria o ensino e a comunhão, a reunião entre eles. Partir do pão e as orações, que a própria lição comenta que não é muito claro se o partir do pão está relacionado só à ceia ou necessariamente às refeições. Parece que é a ceia porque logo abaixo fala das refeições em separado, né? Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí isso aqui eu achei maravilhoso, né? Manter-se unidos, tudo bem, agora tinha tudo em comum? Como assim, ter tudo em comum? Numa população totalmente diversa, né? Só 12 ali já eram totalmente diferentes. Agora você imagina mais gente sendo acumulado. Mas o que era o tudo em comum? O que era o tudo em comum? Era que todo mundo pensava a mesma coisa? Em termos de missão, sim. Era que todo mundo tinha o mesmo gosto? Que todo mundo falava assim, não, agora a gente vai fazer isso daqui. Vamos, todo mundo ia lá e fazia? Com certeza havia ali conversas da melhor forma a fazer, né? Só que o que era esse tudo em comum?
Muito bem. É a terceira cordinha, né, de Eclesiastes, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? É o que liga, né? É o que dá liga entre as pessoas. É colocar no mesmo propósito e deixar de lado uma porção de coisas que não são relevantes em relação à própria missão. Venderam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aí o irmão já comentou, né, no início da lição. Preciso necessariamente fazer isso para estar de acordo, para estar em união? Eu posso fazer inclusive isso e muito bem não estar em comunhão, não estar relacionado com a missão. Quando eu devo fazer isso? A gente vai saber a hora de fazer isso. Deus vai avisar a gente na hora de fazer isso. E aí, inclusive, se a gente não fizer, uma resistência, uma negligência ao que está sendo recomendado. Reuniam-se no pátio do templo, iam à igreja, né? Hoje existe muito os que são da igreja, mas que não querem mais ir à igreja, não querem frequentar a igreja. E a gente já conversou em outros momentos isso, né? Isso é bom? A gente não consegue ver por muito tempo alguém durando, né, fortemente na fé, não se reunindo, não se congregando, não se ajuntando, né, não se aninhando. Juntos participavam das refeições e com alegria e sinceridade de coração. Na minha igreja, da onde eu vim, tinha os junta-panela, né? Aqui, se for fazer um junta-panela no IASP, pensa, 3 cultos de junta-panela, sai um festival, né? Muito bom. Se um dia acontecer isso, eu quero vir, com certeza. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, adoravam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Aqui, um texto otimista, né? Será que todo mundo gostava, né, desse povo? Que ficava pregando, que ficava levando a mensagem, que ficava ali e tal. Será que de fato todo mundo gostava? Tinha simpatia? Não necessariamente, né? Porque a gente via que existia resistência do outro lado e o pecado e o mal sempre aconteceu. E aí vinha o resultado. E o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que eram salvos. Eu preciso olhar para essa lista e ver tudo que eu tenho que fazer? Não, eu preciso olhar para essa lista para ver, inclusive, para ter uma noção do quanto eu estou em comunhão ou não, né, com as pessoas. E não para saber se realmente, estou salvo, mas para ter, de repente, uma noção do que, de fato, eu estou, do que eu não estou, em relação à minha igreja. E a lição de quarta faz uma comparação que, inclusive, a própria lição do trimestre passado já tinha feito, da história Barnabé e Ananias e Safira. O texto fala que Barnabé era um levita, José, né, nome, chamado Barnabé, vendeu um terreno, disse que foi o primeiro a chegar lá e dar o dinheiro para que financiasse a obra, financiasse o evangelho. Do outro lado, um casal que fez um pacto, fez uma promessa a Deus, vendeu seu terreno e falou que ia dar tudo, mas deu um pedaço, deu uma parte. Eclesiastes fala que Deus não pede para ninguém fazer voto nenhum, né? Mas lá em Eclesiastes fala assim, quando chegar no templo, vá tranquilo, né? E não se apresse no coração a fazer promessa nenhuma, porque Deus não obriga ninguém a fazer isso. Só que quando fez a promessa e não cumpriu, ele se desagrada. Não é o que ele quer. Da multidão dos que creram, uma era a mente e outra o coração, né? No sentido que tem espaço para todos. Uns organizavam, uns montavam de uma forma mais logística, outros eram mais humanitários, de repente, aplicavam de uma forma diferente o seu cristianismo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Lembra da crise, né? A crise sempre traz coisa boa. Geralmente, quando acontecem as catástrofes, as desgraças, as pessoas se unem em prol de uma outra pessoa para ajudar, e geralmente a gente vê a partilha das pessoas quando ambas estão em dificuldade. Isso não é só em bens, mas isso é na própria questão emocional, na própria questão psicológica.
Uma pessoa que já perdeu um pai sabe como conversar com uma que já perdeu o pai. Uma que já passou necessidade sabe como fazer isso com uma pessoa que já passou necessidade. A crise sempre traz coisa boa. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Sonho, né? Sonho não haver pessoas necessitadas. Era uma comunidade, era uma seita que se unia para se ajudar entre si. Havia ajuda entre si no sentido de cumprir a missão. Eles se ajudavam entre si no sentido de que nada era de ninguém e tudo era de todos, né? Colocavam aos pés os apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ou seja, tinha as pessoas capacitadas também para pensar o que fazer com esses recursos. E aí a lição vai terminando na quinta-feira, dizendo assim, assistência aos pobres, né? Lá no início da Bíblia foi dita uma frase, sê tu uma benção. Para quem foi dita essa frase? Para Abraão. E depois foi dito também para esse povo. E também é dito para esse povo aqui. Se você se encontrar ali, talvez você esteja com o cabelo um pouquinho mais preto. Essa foto tem uns 10 anos atrás. E é dito também para nós hoje, né? Sê tu uma bênção. E ser tu uma bênção no sentido de assistência aos pobres. Nossa igreja é uma igreja que a gente vê como uma igreja no sentido de recurso, que aparentemente a gente não passa necessidade. Mas tem pessoas na nossa igreja, sentam todo dia do nosso lado e que a gente não sabe, tem dificuldade com isso, tem dificuldade com aquilo. Se a gente sair da nossa igreja e ir para algumas outras igrejas nossas aqui na própria cidade, a gente já vê uma diferença, né, muito grande, muitas vezes. E não só de recursos, mas até mesmo de pessoas atuando para poder trabalhar em prol da igreja. E muitas vezes a gente quer ficar tudo muito junto, né? A gente quer ter um bom sermão, a gente quer ter um bom culto, uma boa ceia, um negócio tudo lindo, maravilhoso. E muitas vezes a gente deixa de ir um pouquinho além, né? De fazer um pouquinho além, até mesmo para os que são nossos, que estão dentro da nossa igreja também. Às vezes a gente esquece um pouco disso. A lição termina com um texto que eu achei muito interessante, da Ellen White, na lição de sexta. Assim será sempre, quando o Espírito de Deus tomar posse da vida. Aqueles cujo coração transbordar do amor de Cristo seguirão o exemplo daquele que por amor de nós tornou-se pobre, para que por sua pobreza enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberam das mãos de Deus serão apreciados por eles apenas como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Assim foi na igreja primitiva, e quando na igreja de hoje for visto que, por poder do Espírito, os membros retiraram suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho, as verdades proclamadas, terão poderosa influência sobre os ouvintes. Ou seja, a lição, ela não traz uma lista do que a gente precisa fazer, e sim ela mostra uma lista daquilo que a gente vai ter condições de fazer, desde que nossa mente esteja ligada com a missão, desde que nossa cabeça esteja focada naquilo que de fato Deus deixou para nós fazermos aqui na Terra. E termino com outro texto, que também não estava na lição, mas me lembrei quando estava encerrando a lição, de Paulo, né? Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que nosso ministério não caia em descrédito, né? Que a gente não diga uma coisa, faça outra. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo aquilo que a gente falou agora há pouco,
tudo em comum. Nada tendo, mas tendo uma coisa em comum e o que era de fato o mais importante. Esse é o meu desejo, tanto para a nossa igreja, quanto para mim de uma forma individual, que a gente de fato consiga alcançar essa largueza de espírito, que a gente consiga chegar, quiçá um pouquinho próximo do que foi essa experiência no início da organização da nossa igreja. Porque assim de fato a gente vai conseguir cumprir a nossa missão de uma forma mais breve e a gente vai conseguir ver Jesus voltando ainda na nossa geração. Isso que eu desejo para mim e para todos. Amém. Vamos colocar em pé para terminarmos. Santo Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá condições de diversas formas, de várias maneiras o Senhor tem nos dado aquilo que é importante para a nossa vida e que sabemos que muitas vezes o Senhor nos dá até o luxo de termos aquilo que desejamos, aquilo que não é importante, aquilo que não é relevante, simplesmente porque queremos, porque gostamos. Nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco, nos dando essa largueza de espírito, para que o nosso coração se manifeste da forma com que o Senhor deseja para cada um de nós, para que nós possamos ainda ver o Senhor voltando em nossa geração. Que o Senhor esteja com cada um de nós, com a igreja que está dentro do nosso coração, e que o Senhor nos ajude a cada dia mais refletirmos aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, que é o amor ao nosso próximo. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.